Gabriele, você tem 24 anos, está no Ministério Mudança de Vida aproximadamente há 3 anos e você viveu uma jornada desafiadora de rompimentos, traumas e situações que você talvez, na sua consciência, achou que nunca iria vencer. Como foi isso? Desde quando iniciou, quando você mencionou aqui agora, dos seus 11 anos, só para que essas pessoas vejam a importância da palavra, dessa essência, mesmo você sendo jovem. Aos 11 anos, eu passei por um baque muito grande. Devido a uma infância de ausência dos meus pais, eu desenvolvi diabetes emocional por conta de conhecer uma pessoa e gostar dessa pessoa. E acabar gostando mais do que uma criança tem entendimento do sentimento. Então, aos 11 anos, eu desenvolvi essa doença. E aos 15 anos, eu passei por uma internação muito grave, que eu fiquei em coma 4 dias. Essa doença desenvolveu por conta do emocional, mas isso também por uma carência, ausência dos pais, por não saber lidar com essa situação, brigas e outras situações que ocasionou essa grave internação, não foi isso? Sim, porque meus pais trabalhavam muito, então eles precisavam trabalhar para sustentar a mim e aos meus irmãos. E você não consegue explicar isso para uma criança, né, que tem uma vida corrida. Eu morava no interior de São Paulo e os meus pais trabalhavam aqui no centro. Então, eles tinham essa vida de sair 4 horas da manhã, chegar às 11 horas da noite e ter pouco tempo com a gente. Então, todo esse suporte que eu deveria ter tido dos meus pais, eu busquei nas pessoas. Eu busquei em relacionamentos e eu busquei em amizades. E foi frustrado. Não funcionou. Você disse para mim agora, em off, que você chegou a ter vários relacionamentos, não teve relação sexual com nenhuma desses relacionamentos e muitas amizades. Era algo assim fora da realidade, não é isso? Sim, porque eu sempre fui uma pessoa rodeada de pessoas por conta do jeito carinhoso e amoroso e de cuidar também. Só que não da forma certa, porque eu buscava ser cuidada, eu buscava ter alguém perto de mim para suprir a falta que eu tinha de um pai e a falta que eu tinha de uma mãe. Então, essa mãe eu buscava em amizades mais velhas, de pessoas que poderiam me dar esse suporte de instrução, de cuidado, de carinho. E do meu pai eu tentava suprir em relacionamentos. Namorei várias vezes, saí várias vezes com outros rapazes, só que não funciona, porque uma coisa não supre a outra. Você teve uma experiência bacana no dia do primeiro regional jovem, que foi realizado em 2019. A senhora teve uma experiência, participou, a senhora ouviu orientações importantes, inclusive na ocasião foi o Bispo Murilo, a senhora fez algumas anotações. Como foi isso? Então, a gente passou o dia, a gente teve 2 palestras que foram mostrando quem nós somos, né? Que nós somos filhos de Deus, que somos amados e tudo. E a última ministração, que foi a do Bispo Murilo, ele fez com que a gente colocasse no papel tudo aquilo que a gente ouviu de negativo sobre a gente. Por exemplo, tem o cabelo feio, é gordinha, tem a pele mais escura, tem a pele mais clara, tudo aquilo de negativo que a gente tinha ouvido. E ali eu pude listar muitas coisas. Então, quando eu olhei aquilo tudo no papel que eu guardava, inconscientemente aquilo pesou. E ali eu precisava liberar o perdão e eu tinha um coração duro. Não é que eu não queria, mas aquilo doía. Então, por que eu tenho que perdoar se não foi eu que feri? Por que eu tenho que liberar perdão para alguém que nunca me pediu para ser perdoado? E ali nesse trabalho ele fez isso. Ele orou, ele quebrou aquelas sentenças que tinham lançado sobre a gente. Depois a gente queimou aqueles papéis, mostrando que realmente foi o fim de tudo. E fez com que a gente realmente liberasse perdão para aquelas pessoas que falaram da gente. E ali foi o início de um novo tempo na sua vida. Foi o começo de reescrever uma nova história, de começar do zero uma nova vida. É importante ressaltar, Gabi, que antes disso, você falava também que houve uma insistência da sua mãe a um ponto de você dizer assim, eu tô indo porque você está querendo que eu vou, porque eu não quero ir, não foi isso? Foi porque a minha mãe já estava no ministério há uns 3 anos. Quando inaugurou aqui na Taquari, minha mãe veio para cá. Só que eu, como já estava há 14 anos em outro lugar, eu não queria vir. E aí eu falei para ela, eu tô indo porque você quer, porque pela minha vontade eu não vou, eu tô bem onde eu tô. E ela, não, vai ser legal tudo. E eu fui. Chegou lá, ninguém falou comigo. Ninguém olhou e eu fiquei, fora dos tempos de ministração e das brincadeiras, porque foi bem legal. Eu fiquei deitada lá no puff. Aí tinha ministração, ia pra ministração e voltava. E aí depois eu falei pra minha mãe, você quer que eu vá pra isso, pra ninguém falar comigo? Não, eu não vou.
E já era um martelo definido. Não, eu não queria vir. E aí eu cheguei um pouco depois aqui no ministério. E Deus, isso foi importante até para Deus mostrar, né, todo um trabalhar na vida da senhora e todo um porquê, né, essa situação, que depois que situações começaram a cair a ficha para a senhora, não foi isso? Foi. Quando eu cheguei aqui, eu tive muitos problemas na minha infância com a minha família. Então foi nisso que Deus começou já a me tratar. Eu vim pra cá quando começou a pandemia, que foi no mês 2, a primeira vez que eu vim aqui foi no mês 5, vim dia 3/5. E aí eu pensava que minha mãe tinha contado tudo pra bispa, porque a palavra veio assim, me confrontou e me levanta, ei, vai, reage. E eu falei, minha mãe contou, não é possível isso. E aí saí daqui, eu falei, Senhor, eu acho que tá na hora de eu viver uma nova história, tá na hora de eu viver um novo tempo na minha vida. E aí eu comecei a orar. Comecei a orar, pedir direção para Deus e, inclusive, eu fui muito clara na minha oração e falei para Deus, se o Senhor quiser que eu venho para cá, mas não é porque eu quero, porque eu não quero ficar aqui. E aí o Senhor foi trabalhando até que, não, pode ficar aqui que eu vou começar a trabalhar com você. E no mês 8, chegou o tempo que eu realmente me desliguei do outro lugar que eu estava e me liguei aqui, que foi quando o Senhor começou a trabalhar. Você mencionou para mim em off que teve um período importante, né, que marcou você também, que foi no período da pandemia, um momento difícil economicamente. A tua mãe trabalha com representação de vendas e teve ali, não trabalhou, não ganhou. E vocês foram ali supridas pela igreja, não foi isso? Foi porque eu fui uma das primeiras pessoas a serem afastadas por ter imunidade baixa, então começou a pandemia, eu fui afastada. A minha irmã começou a trabalhar em home office aqui em casa e a minha mãe é autônoma, então se ela trabalha, ela vende, se ela não trabalha, ela não vende. Ela vende no Brás, então tudo fechou, não tinha nada aberto. E aí ela passava todos os dias aqui na igreja. E aí, nesse período, eu também não recebi, minha mãe não recebeu, então ficou a minha irmã sustentando a casa dentro do que ela conseguia. O que deu para resolver, a gente resolveu, o restante a gente resolveu depois. No período que minha mãe ficava aqui, a igreja supria, porque todos os dias, de manhã, eles mandavam vocês, né? A gente recebia 2 marmitas cheias de comida. Tanto que uma marmita dava para mim e para minha irmã comer. Então, a gente tinha o almoço e a gente tinha a janta. Então, a gente foi muito assim, abençoada, não só pela comida em si que a gente recebia, mas porque tinha oração envolvida, porque tinha um suporte a qualquer momento. E sei que qualquer pessoa que chegasse aqui tinha alguém para prestar esse atendimento, seja fosse financeiro, seja precisando de um arroz, de um feijão, ou seja precisando de um conselho. É importante só lembrar, para que essas pessoas vejam o trabalho que o Ministério Mudança de Vida fez durante todo esse período de pandemia, que as transmissões o tempo todo, orações, a igreja com transmissões 24 horas simultâneas, cultos constantemente, não parava, ou seja, o apoio, o amparo espiritual também foi algo que foi decisivo nesse momento, não foi isso? Foi porque é como a gente ouve, se espiritual vai bem, tudo vai bem. Se espiritual tá mal, tudo vai mal. Então, tudo começa no espiritual. Então, se você não tem alguém ali orando por você, nem seja pela transmissão, porque a gente tem muita gente de fora de São Paulo, de outros estados, até fora do país a gente recebe mensagens que estão acompanhando e estão tendo alimento espiritual. Como o testemunho que a gente teve agora de que a moça ficou 1 ano com 30 minutos, que é o programa diário que a bispa faz. Então, alimenta. Se a pessoa quer ser alimentada, ela tem por onde ser. E é a base de tudo. Que foi para mim, eu tive primeiro o apoio espiritual e eu tive a ajuda no momento que a gente mais precisou. Então foi totalmente suprida. 2022, hoje, questão familiar solucionada com o pai, com a mãe, com a irmã, estabelecida, hoje abençoada, feliz, com uma nova identidade segura em Deus. Você sabe quem é seu pai, que é o Senhor, ou seja, uma nova Gabriele. É uma nova Gabriele, mudada, transformada e principalmente curada. Curada de aquela menina tão machucada, tão ferida, ela tá bem hoje, tá estável, sabe que tem a segurança, que tem um pai que tá todo o tempo protegendo, cuidando. E é engraçado que todos os dias eu vejo o cuidado do Senhor em cada detalhe, cuidando da minha família, cuidando da minha área financeira também, cuidando da minha saúde, cuidando de tudo, em todos os sentidos. Estável.
Estável, completamente estável. Feliz. Feliz. Hoje envolvida com o trabalho dos jovens, é importante o seu papel, você tem uma responsabilidade aqui bem expressiva, né? Apoia no trabalho, ajuda, faz a diferença isso tudo hoje. Faz, completamente. Porque se torna a sua história, se torna a sua mensagem. Então, quantas mais pessoas forem curadas e transformadas, maior vai ser a mensagem, maior vai ser o legado que a gente vai deixar. Feliz. Muito feliz.